Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, pelas ondas amigas da Rádio Janeiro 1400 kHz AM e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Passemos para a nossa primeira mensagem. É do livro Jesus no Lar, o espírito Neio Lúcio, o médium é Francisco Cândido Xavier, a editora Federação Espírita Brasileira. É o capítulo 15, o ministro sábio. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A comunicação avançava pela noite, a conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas e, há breves semanas, toda uma província em desespero se erguia contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote, que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais. Mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais, e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providência drástica, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil, e quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante, de alma confrangida, convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início às novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada a fim de observar-lhe as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação,
lutando com o valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem elimina toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que anunciara, e Jesus, respondendo-lhe a atenção com um luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio e discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva a fim de expulsar as trevas. Neio Lúcio, do livro Jesus no Lar, do médium Francisco Cândido Xavier e editora Federação Espírita Brasileira. Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Júnior, o termo anjo da guarda. Assim se expressa Lamartine: o anjo guardião, espírito superior, designado para a guarda de um indivíduo e encarregado de o proteger e de o conduzir pelos caminhos do progresso. Ele não está apenas para a vida presente, mas também tem responsabilidade nas vidas sucessivas de seu pupilo, inclusive nos períodos pós-mortem. Tem que ser necessariamente um bom espírito. Ele nos dá bons conselhos, pelos bons pensamentos que nos inspira. Mas, se nós não o escutamos, deixamos-nos adquirir experiência. Mas, se nós não o escutamos, deixa-nos adquirir experiência à nossa própria custa. Se nos abandona, um outro substitui. Geralmente, ele não se preocupa em dar o seu nome para nós, mas às vezes, para que o aceitemos, usa o nome de um espírito elevado e conhecido. E como os nomes conhecidos na Terra são limitados, parece que existem muitas pessoas protegidas pelo mesmo anjo da guarda. Extraído de O Livro dos Espíritos, no item 489 seguintes, destaca Lamartine: espírito superior que se propõe à guarda de um indivíduo, ao encargo de o proteger e o conduzir pelas vias do progresso. Ele o protege não somente na vida presente, mas na série de suas diversas existências e no estado de espírito após a morte. Extraído do Livro dos Médiuns, na primeira edição do Vocabulário Espírita. Anotou Lamartine Palhano o termo anjo da guarda no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança. A música também é uma mensagem de esperança para nós, almas imortais. Ouçamos, do CD Vansan Solos de Violão, a faixa de número 13, Casinha Branca.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, mais um lançamento da editora ID, o 14º Apóstolo, Ciência, Filosofia, Religião. O autor Paulo César Fernandes. Quem é o autor? Paulo César Fernandes nasceu em Marília, São Paulo. É professor, escritor, cantor e compositor. Mestre em Filosofia Moral pela Unesp e em Filosofia Política pela Univem, membro da Société Études Kantier de língua francesa, com sede em Paris, na França. Publicou trabalhos sobre a filosofia de Immanuel Kant na França e em Portugal. Fundador da Escola Jônia, Filosofia de Vida, onde leciona a filosofia das religiões, yoga e meditação. Estuda o budismo tibetano e o hinduísmo nas suas relações com o cristianismo espírita. A editora destaca na capa ainda a seguinte referência. O livro destaca o trabalho de Allan Kardec na organização da filosofia e da ciência espírita, apresentando-o como um verdadeiro pensador e continuador das investigações transcendentes estabelecida pelos mais decantados filósofos da história, informado pelas revelações dos espíritos sobre a existência de leis e princípios naturais, até então desconhecidos. Kardec realizou uma verdadeira revolução na filosofia do conhecimento, ao estabelecer as bases teóricas e empíricas para a investigação da realidade do ser transcendente no mundo, com a organização e a publicação das obras básicas do Espiritismo. E ainda destaca, em negrito, ao renunciar a si mesmo em favor do trabalho do Cristo, Allan Kardec alinhou sua postura existencial àquela dos primeiros escolhidos pelo manso Rabi de Nazaré, sendo reconhecido pelo próprio Espírito de Verdade e credenciando-se ao título do 14º Apóstolo. Vejamos a título de prefácio o que o autor coloca nesta obra, o 14º Apóstolo. Vejamos algumas passagens que o prefácio é relativamente longo. Destacando então, o presente trabalho não visa apresentar uma biografia do filósofo e cientista Allan Kardec, mas trata-se de uma tentativa de apreender diretamente de seus comentários aos textos formulados pelos Espíritos e por ele organizados sob a forma do Pentateuco Espírita, os princípios fundamentais de sua filosofia e teologia, nas elevadas máximas morais do Cristo incorporadas pelo homem Hippolyte Léon Denis Rivaio, apresentadas em notas e comentários por ele expostas na monumental obra dada à humanidade sob a coordenação do próprio Jesus, que se lhe revelou como sendo o Espírito de Verdade. Como as diversas e bem fundamentadas biografias de Allan Kardec, já dadas a público, demonstraram a sua inquestionável capacidade intelecto-cultural, bem como sua bem estruturada formação como pedagogo, adquirida na escola e no convívio direto com o mestre Johann Pestalozzi. Abster-me-ei da apresentação de fatos de sua vida pessoal, limitando-me a trazer a lume tão somente suas meditações filosóficas, religiosas e científicas, a partir de seus próprios excertos aos textos dos Espíritos, especialmente daqueles nos quais são concepções de moralidade foram evidenciadas, ao saber, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e as obras póstumas, além de algumas experiências doutrinárias que ele revela na Revista Espírita. Então, dando um salto para o último parágrafo desta apresentação, encerra assim o prefácio. Assim, este livro, que visava tão somente prestar uma singela homenagem a Allan Kardec, por ocasião da comemoração de 160 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, evidenciou-me a experiência genuína de um verdadeiro apóstolo, não somente
por uma postura existencial inabalável na defesa das máximas e princípios morais do seu mestre, mas, fundamentalmente, por aquilo que sempre caracteriza um autêntico trabalhador da verdade, as imperecíveis obras de amor que Allan Kardec ele inspirou. Do que trata este livro? Já que é colocado como sendo o quarto apóstolo, é importante nós observarmos que o autor faz a seguinte abordagem. No primeiro capítulo, o chamado. No segundo, a missão. No terceiro, o contexto filosófico do espiritismo. No quarto, o filósofo racionalista. No quinto, o pesquisador do espírito. No sexto, uma nova ciência. No sétimo, o teólogo racional. E no oitavo, o 14º apóstolo. Encerra com as referências das suas pesquisas. Então, aí está colocando nas mãos de todos os ouvintes este lançamento, o 14º apóstolo, de Paulo César Fernandes. Uma boa leitura para todos. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança. Como nós estamos sempre refletindo nas abençoadas mensagens que o mundo espiritual nos envia, este título, Jesus no teu dia a dia, leva-nos a refletir no nosso caminhar, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. E quem nos inspira é o Espírito José de Moraes, através da mediunidade de Aguinaldo Paviani. A mensagem número 13 nos diz: coragem. Não se deixe abater. Reaja à tristeza que tende a invadir sua alma. Fuja do desânimo que tente montar guarida em seu coração. Já que Jesus lhe dá segurança, o medo não tem sentido. Já que Jesus lhe garante a paz, a incerteza é descartável. Já que Jesus nunca desistiu da humanidade, o desânimo é um equívoco. Já que Jesus é a luz que ilumina o seu destino, permanecer nas trevas é tolice. Coragem, meu irmão, a luta só está começando. Jamais diga, eu não vou conseguir, porque, se disser, estará assinando sua confissão de covardia. A derrota faz parte da caminhada. O erro é compreensível. O tropeço, vez por outra, acontece. Derrotas, erros e tropeços, eis aí um direito seu, mas a desistência da luta é inaceitável. Coragem e vencerá. E se por ora ainda não consegue a vitória sobre si mesmo, terá o mérito de haver tentado. Coragem. José de Moraes, médium Aguinaldo Paviani, e o livro Jesus no teu dia a dia, da editora Didier. O nosso inesquecível Chico Xavier continua na nossa companhia. E então, através de Oswaldo de Castro, notáveis casos de Chico Xavier, mais um detalhe, uma revelação do nosso Oswaldo de Castro. Emanuel e Dr. Bezerra. Aos sábados, depois da peregrinação, Chico sempre recebia um texto psicografado. Emanuel supervisionava todos os trabalhos. No entanto, geralmente nos fins de semana, ausentava-se dirigindo-se a planos superiores para colher ideias de Lívia, que fora sua esposa quando era o senador romano Públio Lentulus. Na sua ausência, o Dr. Bezerra de Menezes assumiu o comando. E se um espírito quisesse escrever alguma bobagem, ele o impediria. Era o Dr. Bezerra o único espírito que podia escrever na ausência de Emmanuel. Anotou notáveis casos de Chico Xavier, Oswaldo de Castro, pela editora da GEM. Então está registrado aí mais uma passagem do trabalho mediúnico do inesquecível
Francisco Cândido Xavier, pela editora GIM. Falamos de Chico Xavier e, como estamos fazendo nas edições do nosso programa, encerramos sempre com Palavras de Luz. Palavras de Luz é o livro lançado pela Federação Espírita Brasileira com os pensamentos de Emmanuel através de Chico Xavier nas diversas obras. A Federação Espírita Brasileira fez um volume concentrando esses pensamentos. Então, no capítulo 11 está a seguinte citação: entre julgar e discernir há sempre grande distância. O ato de julgar para a especificação de consequências definitivas pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Emmanuel, extraído do livro O Consolador, no tópico sobre Sociologia. Isso está inserido nesse livro Palavras de Luz, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, a editora Federação Espírita Brasileira. E assim, amados ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Agradecemos a carinhosa sintonia e esperamos contar com ela na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.